Meus queridos, paz seja com vocês. Eu quero convidá-los a pensar junto comigo naquilo que nos é ensinado no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35, que assim nos diz: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor havia multiplicado pães e peixes e havia alimentado uma grande multidão. Essa multidão passa então a segui-lo de maneira ainda mais frequente e vai até Cafarnaum buscando mais do Senhor. Só que o Senhor os adverte, dizendo que eles não estão o procurando pelos sinais que viram, mas pelo alimento que saciou a fome deles. E então ele os adverte que eles não devem se preocupar tanto e se empenhar tanto pelo pão que perece, mas antes eles devem se empenhar e buscar o pão que vem do céu. E então eles questionam o Senhor: que sinais o Senhor fez de maneira que eles possam crer no Senhor? E eles afirmam que os seus pais comeram do maná no deserto, como sendo um grande sinal. E aí o Senhor usa o próprio argumento deles para começá-los a ensinar. Em primeiro lugar, o Senhor esclarece que o maná não foi providenciado pelas mãos de Moisés, mas foi enviado pelo próprio Deus. O maná desceu do céu. E então ele se autoproclama: Eu sou esse maná vindo do céu. Eu sou o pão da vida. De maneira que aquele que vier até mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Que palavras preciosas do nosso Salvador para mim e para você. Obviamente que o Senhor não estava desencorajando aqueles homens e mulheres a trabalharem pelo pão diário. Não é isso. O que ele estava ensinando àqueles homens, e assim também está ensinando a mim e a você, é que muito mais diligentes do que em procurar o pão que alimenta a nossa fome física, devemos buscar o maná do céu, devemos buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, naquele mesmo contexto do Sermão da Montanha, disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E ele, em pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele saciou-nos a nossa fome e a nossa sede. Ora, se esse Salvador, que não só saciou a nossa fome e a nossa sede de justiça, ou seja, não só nos declarou justos aos olhos de Deus, garantiu a nossa salvação, nos fez justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, será que ele não também nos dará aquilo que nós necessitamos nessa vida? No mesmo contexto do Sermão da Montanha, ele nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão de cada dia. Ou seja, o Senhor sabe das nossas necessidades básicas nessa vida. Mas o que Ele está nos encorajando e nos dizendo é que nós devemos, com mais vigor, com mais fervor, buscar esse maná. Ou seja, buscar nos alimentarmos diariamente desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, Ele tem todo o poder para providenciar tudo aquilo que nós necessitamos e Ele tem feito isso. Ele tem alimentado a nossa fome física nessa vida. Mas ainda que o alimento nos falte, ainda que a saúde nos falte, ainda que sejamos privados de coisas básicas e essenciais nessa vida, devemos, pelos olhos da fé, estarmos satisfeitos em Cristo, nos sentirmos profundamente agraciados por sermos alimentados diariamente dele mesmo, de termos a nossa fome e a nossa sede aplacadas, saciadas de maneira perfeita, de maneira satisfatória. Que Ele aplique essa palavra aos nossos corações e que Ele possa abençoar você.